Chegamos ao momento de maior responsabilidade para um pregador, que é o abrir a Sagrada Palavra, o estudo bíblico. É isto que a Igreja de Cristo precisa no mundo, precisa da palavra, não é verdade? Então, o justo florescerá para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Abra sua Bíblia em Salmo 92, capítulo 92, versículo 10. Domingo do dia 21 de fevereiro. Estamos aqui reunidos. Esses dias eu peguei uma mensagem minha em fita cassete, bispa. Já tinha mais de 20 anos a mensagem. Eu falei, gente, há 20 anos atrás eu já estava pregando a palavra de Deus. Era magrinho, rostinho. É verdade? Deus seja louvado nas alturas. E peguei uma de Botafogo e uma lá no culto de segunda-feira, em Campinho, pregando lá. Preguei um mês direto, segunda-feira. Achei 3 mensagens, uma após a outra. O tema era alguma coisa para o novo milênio. Tudo se transforma. Eu não quis nem ouvir a mensagem. Eu falei, gente, 20 anos atrás, era um garoto, que nem ouvi, porque já deve ter mudado bastante. É verdade, eu ia ser muito crítico comigo mesmo. Eu falei, não, eu vou ficar me criticando demais. Devia ter falado isso, mas aqui você dá uma rateada, tinha que ter melhorado ali. Cadê a teologia? Ih, meu filho, não tem. Não vou ouvir. Deus seja louvado, Deus foi misericordioso, a palavra dele foi pregada, e isso aqui é mais importante. Louvado seja Deus. Então vamos lá, Salmo 92, versículo 10. Diz assim a palavra: porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos, gente, isto aqui parece uma esquizofrenia santa de Davi, não é verdade? Olha lá, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Só em Deus, não é verdade? Diga glória a Deus aí. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvidos malfeitores que contra mim se levantam. Por que, amados? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Isso só poderia ter sido escrito se realmente tivesse sido Deus a inspirar, como foi. Santo Deus, Pai amado, a Bíblia Sagrada possui os manuscritos mais antigos de um livro como este, mais confiáveis e antigos, datando mesmo do 1º século de Cristo Jesus. Mesmo numa cultura judaica onde não se havia preocupação com escritas, onde o mais importante era a história verbalizada, mesmo assim o Espírito criou condições, maneiras, e os manuscritos foram feitos e preservados. Chegou até nós, Pai. Está aqui a palavra. Estamos de posse às verdades de Deus. Estamos de posse aos estudos, tanto vétero quanto neotestamentários, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E queremos que esta palavra, Pai, que é a palavra de Deus, seja real, seja a base, seja os parâmetros de regra, prática e fé, seja o que ocupe os pensamentos,
a voz, a palavra, as atitudes. Queremos ser pessoas bíblicas, meu Deus, para que assim possamos, como justos, florescer e anunciar a retidão do Senhor. Inspira-nos e fala-nos, em o nome de Jesus Cristo, oramos para a glória de Deus. E o povo amado do Senhor diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, meu amado. Amada igreja de Cristo, santos e preciosos de Deus, aqui na igreja presencial, a Rua General Roca 340, Tijuca, na galeria, e os nossos irmãos online, agora espalhados pelo Rio de Janeiro, ou quiçá pelo Brasil, ou qualquer parte do mundo. Graça e paz a todos, e louvado seja Deus por esse momento espiritual, sacrossanto, de temor, tremor e busca pelo conhecimento de Deus, que é o estudo da palavra de Deus. Minha amada igreja, meus amados irmãos, quando nós, como igreja de Cristo que somos, nos reunimos com o intuito da adoração, o intuito da oração, da meditação bíblica, quando a igreja de Cristo, a noiva, está reunida em prol de alguma questão que seja mais relacionada ao noivo, relacionada a Cristo Jesus, o Senhor, os salmos nos mostram, nos dizem que isto é tão maravilhoso diante do coração de Deus, que Deus ali ordena a sua bênção e ordena a vida para todo sempre. É como um óleo precioso, diz a palavra, que traz unção fresca, manifesta a unção fresca no coração da igreja e na mente. Aqui, de uma outra maneira, no texto básico, o salmista está dizendo que a vida da igreja é exaltada como o poder do boi selvagem, pois é derramada sobre ela óleo fresco. Amado, que bom é termos a consciência e a importância do justo que floresce como a palmeira nos atos do Senhor. Isso vai trazer renovação mental, isto vai trazer vida espiritual ativa, isso vai esquentar corações frios ou mornos, porque Deus não quer nem coração frio nem morno, Ele quer coração quente para Ele. Diga glória a Deus por isso. Então tudo isto é promovido neste mover que torna a vida de um justo com flores e com frutos. Eu quero declarar esta manhã, amado, que partindo desta hora de estudo, de louvores, de culto racional, coisas maravilhosas de Deus estejam ocorrendo na vida da igreja. Que possa haver livramentos de Deus na sua vida. Que possa haver sinal e maravilha de Deus. A Bíblia diz que sinais, prodígios e maravilhas hão de seguir aqueles que duvidam da palavra, aqueles que creem. Então esta é uma busca incessante. O altar comprometido com a palavra é de gerar corações crédulos, gerar corações agarrados à palavra nesta unidade da igreja. Então vamos ver coisas relacionadas a isso, este mover de Deus em 2 Crônicas. Na minha Bíblia está na página 619, 2 Crônicas 20, versículo 15. Veja lá o que diz a palavra. Vamos ao 14, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha aí o que o versículo 14 está dizendo. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Aí diz, versículo 15, 2 Crônicas 20, 15.
e disse, o que o Espírito do Senhor disse? Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Diga aí um glória a Deus, por favor. Olha lá, se o irmãozinho perdeu o culto, ele não vai ouvir isso, não é verdade? Ah, irmãozinho perdeu o culto para ver a escola de samba do ano passado, porque ficou com saudade do carnaval. Perdeu, amado. Perdeu. Agora, se você está na congregação, olha lá, o Espírito de Deus veio e falou. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-ás, ou encontrá-los-eis, no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, Jerusalém, igreja de Cristo que me ouve nesta hora. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Diga graças a Deus por isso. E se Deus é por nós, versículo 18 a 20, então Josafá o que fez? Se prostrou com o rosto em terra. E todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, o que vai acontecer? Prosperareis. Diga glória a Deus por isso. Amado, diz que Deus colocou terror no coração do povo inimigo. Eu quero lhe dizer esta manhã, amado, crede no Senhor vosso Deus e você prosperará. Crede na palavra bíblica, profética, que está lhe sendo pregado e você estará seguro, estará próspero. Diga, eu creio nesta palavra. Então, quando nós temos a sintonia bíblica, quando nós temos a consciência da importância da vida espiritual, a importância da comunhão, a importância do estudo bíblico, a importância de haver uma voz de uma liderança que se ponha em pé perante a igreja e diga: ouvi-me, ó Judá, ouvi-me, ó igreja, porque nós precisamos restaurar esta credibilidade, autoridade da pregação da palavra. Infelizmente no mundo hoje, a pregação, sabe, muitos não deveriam se intitular pregadores, muitos não deveriam se intitular, porque para ser um pregador exige busca, exige entendimento, exige estudo. Para ser o líder de um ministério, a responsabilidade eclesiástica é muito grande, mas isso se perdeu no contexto dos corações muitas vezes puros até. É claro que existem os gananciosos, onde o mais 7-1 possível é o que vai ser o pastor para liderar, para levantar o maior número de dinheiro, sabe? Mas existe lugares que por um coração puro, não, temos que evangelizar. Evangelizar é diferente de ser líder de uma igreja. Evangelizar, todos nós temos o compromisso para a evangelização. Diga amém por isso. Por isso, quando eu vejo, final do culto, alguns amados pegam lá um pouquinho dos recados, levam para casa, como isso me alegra o coração. Porque
não é chamado somente aqui do ministério um dia para fazer evangelização. Todos os cultos, os irmãos levando um pouquinho dos recados, fazendo evangelismo, glória a Deus, a palavra estará sendo pregada, o evangelho anunciado. Então isto é ser um evangelista. Ser pregador, mestre da palavra, é outro departamento. Então a importância da pregação da palavra é algo de suma importância, de vital importância. É como um órgão vital, sem o qual, obviamente, não haverá vida. Se nós trocarmos o estudo bíblico pelo estudo da Odisseia, o estudo do Platão, não vai dar certo isso aqui. Então a palavra é a espada do Espírito. Você lembra quando Paulo disse, no dia mau, quando o dia mau chegar, tomai o escudo da salvação, tomai o capacete de salvação, o escudo da fé, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amado, munido da armadura de Deus, munido das verdades de Deus, munidos do conhecimento da palavra, o justo irá florescer como a palmeira, crescerás como cedro no Líbano. Amado, mesmo com as condições desfavoráveis, mesmo com as lutas que poderão se levantar contra a tua vida, o Senhor Deus está dizendo, não temais, ficai parados. Essa peleja você não vai pelejar, essa peleja é de Deus. Amado, o que eu mais tenho temor e tremor é isto, a peleja de Deus. Quando eu vejo no meio da igreja, isso é muito historicamente, a gente tem muita história ainda, vamos fazer um livro sobre isso, já prometi à igreja, vamos contar um livro das peripécias, dos livramentos, de tanta coisa que Deus fez. Mas quando nós vemos, por exemplo, pessoas saindo da igreja, fermentando, falando mal, pega o telefone, liga, fala mal de um, fala mal do outro, saiu da igreja, do grupo, aí daqui a pouco, 10 minutos depois, a outra já sai também, porque bateu um fio de telefone, fermento, meu amado, meu coração fica tranquilo. Não dá nem uma palpitadinha assim, não, tranquilo. Sabe por quê? Estão na carne. Agora, quando tem oração, quando tem vida fiel a Deus, quando tem uma vida de fidelidade, aí é coisa diferente, amado. Porque nós não estamos buscando lutar na carne, a busca é por servir a Deus. Por isso é que Deus levanta uma liderança. Diga glória a Deus por isso. Para que a liderança esteja unida e nós possamos fazer a obra com excelência, no Espírito, na força do Espírito. Agora, quando na tua vida alguém, o vizinho falou, bispo, estão fazendo uma trancinha, tentando puxar meu tapete, fez o telefone, ligou, falso testemunho, calúnia, injúria, difamação, meu amado, deita a cabeça no travesseiro tranquilo e tenha a melhor noite de sono da tua vida. Sabes por quê? Você vai dizer para estas pessoas, a peleja não é minha, a peleja é de Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Então note, amado, que o bispo traz é para mostrar que é por meio da palavra, por exemplo, que nós cremos. A prova diz, a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Lembra-se quando a igreja de Gálatas perdeu esse fio da meada que eu estou trazendo agora? A igreja de Gálatas perdeu o fio da meada. O que Paulo fez? Olha aí, vocês começaram a fazer a obra de Deus. Foi pela carne ou foi pelo Espírito? Se vocês começaram no Espírito, como é que agora vocês querem fazer as obras da carne? Perderam a direção? Perderam o tino? A expressão grega que Paulo usa é tão forte que no português é como se nós estivéssemos dizendo assim, alguém fez um trabalho de macumba e você caiu no trabalho de macumba? Você foi enfeitiçado, foi embruxado, perdeu o fio da meada da palavra. Esse é, amado, por isso eu tenho, esses últimos anos, batido tanto nessa tecla, amado. A responsabilidade e o compromisso que é a pregação da palavra.
Amado, imagina que por meio da palavra a fé chegou aos nossos corações. Se não fosse um dia uma palavra, uma mensagem de Deus, estaríamos ainda mortos em delitos e pecados? Ou Jesus nos mostrou a importância da palavra e que podemos dizer que por meio da palavra nós vivemos. Quando Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque quando nós enfrentamos lutas, amados, pensamos em tudo, menos na palavra. A palavra parece que fica sendo um enfeite que nós usamos apenas no dia de domingo. No dia de domingo eu vou lá, levo a Bíblia, dou uma lida na palavra, glória a Deus. Mas quando a coisa aperta dentro de casa, quando a coisa aperta no trabalho, quando as lutas vêm, a Bíblia parece que é um livro. Eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou. E cadê a palavra? Esqueceu a palavra. Parece que a Bíblia é um livro de histórias. Deixamos de ter devocional, deixamos de ter meditação. Quando a palavra de Deus diz: medita nesta palavra de dia e noite, para que faças tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Eu creio nesta vida de prosperidade por meio da palavra. Por ela vivemos. Aos Hebreus diz que por meio da palavra, pelo poder da palavra, Deus sustenta todas as coisas. A palavra de Deus tem um poder formador, poder de vida. Então disse Deus: haja luz, houve luz. Isso é o poder da palavra criadora, da palavra criativa e criadora. É o poder da palavra de vida, que quando Jesus enviou a palavra, o servo foi curado. Quando o salmista diz: enviou-lhes uma palavra, amado, há poder de Deus na nossa confissão da esperança. Por isso ele diz: mantendo a confissão da esperança sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Ou seja, a confissão da palavra está ancorada, está plantada onde? No solo da fidelidade de Deus. Confessa a palavra, pois aquele que fez a promessa é fiel. Então neste mundo, por meio da palavra, nós somos embaixadores de Cristo. Como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso a restauração da autoridade bíblica é fundamental. Porque historicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana tem criado um desserviço muito grande para o reino de Deus. Dizendo que a igreja está acima da palavra. A igreja e a tradição da igreja está acima da autoridade da palavra. Isto é um engodo de Satanás. A palavra é que tem autoridade sobre a igreja. Se está escrito, eu creio. A palavra, ou eu creio, amado, que a palavra de Deus é inspiração de Deus, é revelação bíblica, é revelação de Deus, ou eu estou fora do entendimento bíblico. Então nós não fomos chamados mediante a isso, a este preâmbulo criado. Nós não fomos chamados para olhar circunstâncias. Nós fomos chamados para ouvir a palavra. Amada igreja, a nossa vitória vem do Senhor. Eu quero declarar nesta manhã a tua vitória em Cristo Jesus. Então Deus tratou, você veja do texto de Crônicas, Deus tratou do sentimento daquelas pessoas. Ele sabe que nós somos seres humanos. Está vindo aí 3 exércitos contra você, Josafá. Gente, mas o meu povo é pequenininho, 3 exércitos, nós vamos ser esmagados. Você imagina o medo no coração daquelas pessoas? Você imagina o terror no coração daquelas pessoas? E quando elas se voltaram para Deus, Deus disse: olha, não vai fazer nada, fica parado e louva a Deus. E Josafá se colocou na frente do povo, se colocou e começou a adorar a Deus. Diz que aquele terror foi passado para o coração dos inimigos, amado. Ficaram aterrorizados. Meu amado, Deus é capaz de transformar maldições em bênçãos na vida da igreja.
Deus é capaz de arrancar a timidez, a intimidação, é capaz de arrancar o medo, é capaz de arrancar os sentimentos de morte, é capaz de transformar os pensamentos. Domingo passado nós falamos sobre isso. Crie uma coletânea de pensamentos. Anote, faça anotações de pensamentos. Crie uma reserva de pensamentos. Pensamentos de Deus, pensamentos bíblicos. Porque aquilo que você estiver, amado, gerando na tua mente, é isso que vai ser a tua realidade. Amado, eu lhes digo com toda a alegria do meu coração, eu vivo e respiro a obra de Deus todos os dias. Vivo e respiro a palavra. Se não estou na igreja, estou estudando, estou no seminário, estou orando, você sabe, alguns momentos, claro, livre, onde o bispo procura fazer alguma outra coisa, mas eu vivo e respiro a obra e a palavra de Deus, para que eu possa estar continuamente alimentado, nutrido, e dizer, amado, assim como Deus tomou a causa de Josafá, Deus toma a tua causa nesta manhã. E eu lhe digo, como disse o Espírito de Deus, que veio no meio da congregação, e lhe repito a palavra bíblica: o Senhor é convosco, amado. Então a sabedoria e autoridade bíblicas cristãs constituem necessariamente uma dissidência do mundo. Amado, ou você vive os parâmetros de Deus, ou você vive o que o mundo prega. Ou você vive a verdade de Deus, ou você vive o carpe diem do mundo, a moda do mundo, o presente século. Qual é o sistema de valores que estrutura a sua vida? Quem é que governa de fato a tua mente, o teu coração? João 10,10 não precisa abrir, mas João 10,10 diz que, abra aí em Salmo 35, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu recebo o sistema de Deus na minha vida, amado. Olha lá, Salmo 35, 27 e 28, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam de vez em quando, uma vez por ano, no Natal, digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Amado, como é que você tem acordado, logo pela manhã cedo? Qual é a primeira palavra que sai da tua boca, amado? Ao abrir os olhos, ao abrir a tua boca de manhã, meu amado, já começa a glorificar e adorar a Deus, já começa a bendizer aquele dia. Graças a Deus, este é o dia que o Senhor nos deu, vou me regozijar, vou me alegrar em Deus. Comece logo o teu primeiro momento de louvor, de oração, de adoração. Não saia de casa antes de orar a Deus. Declare que os anjos do Senhor te acompanhem, estejam acampados ao teu redor. Amado, precisamos viver a palavra. A palavra não é um livro para ser estudado só no domingo, ela é o livro dos livros. Ela esteja diariamente em nossas mentes e corações. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas se o ventrículo esquerdo não for de Deus, se houver lá no meio do coração uma artéria que é alimentada diretamente pelo tico-tico no fubá, o que vai acontecer? Está alguma coisa lá, está contaminado. Aí a pessoa vai começar. Então, amado, você precisa dizer: o meu coração todo é de Deus. Não tem nenhuma parte que Deus não seja o Senhor da minha vida. Então, diga: Ele vai satisfazer os desejos do teu. Aí, versículo 5 a 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha aí, descansa no Senhor. Tem um louvor, amado, antigo, que diz assim: descansa no Senhor,
e espera nele. Diga glória a Deus por isso. Pois ele é a tua salvação. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, amados, nós precisamos realmente de um tratamento bíblico muito grande em nossos corações. Que a primeira coisa que fazemos quando nos parece que o ímpio está prosperando em nosso caminho, amado, uma coisa, na verdade, vamos arrancar a cabeça dele, vamos passar os fios de espada, vamos dar-lhe uma banda, vamos acontecer. Amado, você ter a capacidade de se entregar àquele que julga retamente, como fazia o Senhor, é obra de muito trabalho de Deus na tua vida e na minha, amado. Mas diz que isso aqui, amado, é um caminho que agrada o Senhor e Ele te fará prosperar. É esta maneira, amado, que você e eu não tomamos a frente de Deus, e aí de fato podemos dizer, a peleja não é minha, a peleja é de Deus. E amado, quando Deus peleja por alguém, olha, eu só posso me lembrar de um dos textos que eu mais prezo e amo. Jó 36:11, diz a palavra assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Eu recebo esta palavra. Que saia esta manhã, amado, seja uma manhã de muita felicidade brotar na tua vida, amado. Que saia esta manhã, seja a manhã do teu coração ser energizado por Deus e pela segurança da palavra e por amor a esta palavra. E sabe, você que há muito tempo tem andado distante da palavra, volte a ganhar um amor a este livro sagrado, a estrutura da palavra, a voz de Deus, a vida de oração, e você começa a dizer: eu sei quem tenho crido, aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel, Ele há de completar até o dia final. Porque afinal o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, você volta os teus olhos para a palavra, e aí você diz como Jó: eu estou ouvindo e eu estou servindo. Amado, é como a perna direita e a perna esquerda. Se o ouvirem e o servirem. Agora, se você faz assim: se o ouvirem e não servirem, fez o quê? Não vai acontecer nada. Mas se você ouviu e você serviu, você está servindo a Deus, então você está na direção, está no sentido de Deus. Então, a palavra nos descortina um caminho de felicidade. E eu quero dizer à igreja de Jesus Cristo, amado, no século 21, a felicidade existe. A felicidade pode ser experimentada. A felicidade é absolutamente compatível com a fé cristã. Amado, mesmo no meio das lutas, dos sofrimentos, mesmo no meio de todo fardo, Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jeremias, o profeta Neemias, disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Amado, Ele é o arrimo da nossa sorte. Então, a felicidade é absolutamente compatível com a nossa fé. Às vezes a pessoa acha que ser cristão é ser triste, é ser infeliz. Pelo contrário, amado, o cristianismo, a fé cristã, nos mostra que o túmulo ficou vazio, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A fé cristã nos dá consolação, e na lógica de Deus, ela é tão poderosa que Ele diz: bem-aventurados são vocês que estão chorando. Sabe por quê? Vocês serão consolados. Ou seja, a fé cristã não tem medo de circunstâncias. A fé cristã não se abala com más notícias. A fé cristã não se abala com o mundo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela
manhã. E este nível de maturidade, ele vai crescendo, vai se avolumando na vida das pessoas, ao ponto dela aprender a confiar em Deus plenamente, como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O texto, dentro do contexto, Paulo está dizendo: olha, Deus me deu experiência em todas as coisas. Eu sei o que é ter muita fartura, mas eu sei o que é passar necessidade. Olha, eu confesso que eu não sou Paulo. Não tenho talvez a metade ainda da experiência de Paulo. Mas eu posso lhes dizer, amado, que tenho experiência de fartura e de muitas lutas. Nosso ministério nesses 20 anos, amado, muitas lutas, muitas dificuldades. Arroz, feijão com disco voador, louvado seja Deus. Um culto tem que levantar 5 mil reais para pagar o aluguel. Aí levanta 3, fica 2 mil no vermelho. Aí fica do primeiro dia até o dia 15 no vermelho. Aí no primeiro domingo entra um pouquinho e sai do vermelho. E anos a fio, amado, com lutas e lutas. E gente querendo puxar o tapete, gente falando mal. No momento que a gente diz: gente, vamos ficar parado. Vamos ficar parado, vamos fazer nada. Vamos ficar parado aqui. E tem gente falando mal de você. Por que ele está parado? Tinha que estar se mexendo. Não adianta, amado. Se você falar A, vamos falar mal. Se você falar B, vamos falar mal. Não adianta. E o que eu aprendi com isso tudo? Descansar no Senhor. Entrega a Deus, amado. Senão você vai perder esse estribeiro, vai ficar louco. Então você não anda. Entrega aquele que julga retamente. E eu lhe declaro, amado, a fé cristã vai gerar felicidade total na tua vida, amado. Olha, eu recebo no meu espírito. Então, essa iguaria especial da alma, da felicidade, não se encontra no banquete do conselho dos ímpios. Não se encontra, amado. Essa iguaria maravilhosa não se encontra entre as finas iguarias do rei mundano. Você se lembra que Daniel disse: não quero o que o mundo aparentemente diz que é correto e bom, eu vou ficar aqui nos meus legumes, eu vou ficar aqui servindo a Deus. Então essa iguaria especial que os salmos, especialmente temos aprendido, nos mostra, não se encontrará no caminho largo dos pecadores. O pecado é mentiroso. O pecado diz assim: venha, aqui você tem liberdade, aqui você faz, você acontece, você é livre. Esse é o maior engano do diabo e do pecado. O pecado vai te prometer a liberdade, mas ele vai te pagar com a escravidão. Ele te fará ser escravo do pecado. E o dia que você quiser se libertar dele, ele vai te levar mais além do que você gostaria de ir. Eu gostaria de ir só até aqui. Mas o pecado não vai deixar você vir só até aqui, ele vai te levar além. As consequências do pecado irão além do que você pode imaginar. O pecado contamina tudo à sua volta, amado. Por isso que diz a palavra: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Por que lá atrás no tabernáculo, quando um cordeiro era imolado, ele dizia: olha, vá aspergir o sangue em toda a parede e em todos os lados do altar. Por que ele tinha que fazer isso? Porque o pecado, da mesma maneira, ele avoluma-se. O pecado contamina tudo, amado. Então o sangue tinha que ser aspergido em todos os cantos, como forma de purificação. De igual modo, em Cristo Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Volte-se para Cristo, volte-se para a palavra. Então você é feliz quando? Quando você evita, evita a roda dos escarnecedores. Diga amém por isso. Você é feliz quando você fecha os ouvidos aos conselhos dos ímpios.
Você é feliz quando você afasta os pés do caminho estranho, do fogo estranho. Você é feliz quando nutre a alma com o alimento que emana da lei de Deus. Então, amada igreja, remova da tua mente, remova do coração todo levedo, todo fermento, toda voz do inimigo, e renove a mente com a verdade de Deus, seguindo o governo que ela vai te apresentar diariamente. Então o Salmo nos mostra que você é feliz por quem você é em Deus. Olha o que diz o Salmo 84. Exatamente. Sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus comigo não se tornou vã. Todavia trabalhei muito mais do que os outros. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E veja como é como uma moeda. Nós estávamos conversando isso outro dia. É como uma moeda. Você gira e os dois lados da moeda estão lá e você não sabe quem é quem. Gente, é a graça de Deus ou sou eu? É a graça de Deus ou sou eu? Então Paulo disse, olha, sou o que sou pela graça de Deus. Olha, essa graça não se tornou vã. Trabalhei muito mais do que os outros. Mas todavia não eu. É a graça de Deus comigo. Então ele vai e volta, ele vai e volta. É como um lado de duas moedas que gira. Por exemplo, predestinação ou livre-arbítrio. Foi eu que escolhi a Deus ou foi Deus que me escolheu? Bom, eu tenho a sensação que o dia que eu fui à igreja, eu fui porque eu quis, tudo mais, eu escolhi a roupa da gravata. Mas a Bíblia diz que Ele começou a boa obra, Ele vos deu vida. Quando estávamos mortos em pecado, nós não buscávamos, não entendíamos, não tínhamos razão, todo mundo estava morto. E Ele abriu o coração, como abriu o coração de Lídia. E aí? Está lá a moeda rodando. Parece que é ou não é? Meu amado, tudo no final eu vou lhe dizer. Sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto é um dom de Deus. Diga glória a Deus. Então no Salmo 84, ele vai dizer assim, olha lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Diga glória a Deus por isso, esta é a nossa vida. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Olha, amado, assim como o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho, nós encontramos os altares do Senhor, amado. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, olha aí, amado, por isso é que Davi disse que os seus olhos viam com alegria, e os seus ouvidos se satisfazem dos inimigos que se levantam. Por quê? Quando vem um vale árido, olha lá, faz dele um manancial. Diga glória a Deus aí, amado. De bênção cobre a primeira chuva, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, preste os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, o escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade, porque o Senhor Deus, Ele é sol, Ele é escudo. O Senhor, Ele dá graça e Ele dá glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Versículo 12, vamos ler juntos. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem
que em ti confia. Veja, amados, como esse é um mistério de Deus tremendo. Olha que lição de vida. Que lição de vida. Os filhos de Corá estão cantando aqui, salmodiando ao Senhor. Estão dizendo, vão indo de força em força. Senhor, a andorinha encontrou ninho, o pardal encontrou a sua casa. Eu encontrei os teus altares. Deus, que o meu coração esteja sempre no teu altar. Estavam dizendo os filhos de Corá. Que a minha mente, a minha força sejam buscadas sempre em ti, Senhor. Que os meus pensamentos, a minha vida esteja sempre voltada para o Deus que lhe diz, escuta a minha oração, Senhor. Quantas vezes, mas nós oramos uma vez e depois já para de orar, desiste de orar. Já orei uma, já orei duas, agora não, sabe, essa coisa de orar. Orar, o que é orar? Essa coisa de orar. Então, amada igreja, ouça isso. Ímpios, pecadores e perversos, neste mundo decaído, onde nem tudo que parece que é justo, mas lembra-te que o salmista disse, na velhice darão ainda frutos, para anunciar que o Senhor é reto, que nele não há injustiça. Então, ímpios, pecadores e perversos podem vender uma imagem glamourosa do pecado. Podem vender uma imagem bonita, como se o pecado fosse algo glamouroso. Passando uma imagem que estão bebendo as taças da felicidade. Skol da felicidade. Como diriam os antigos. Ela deve ser redonda. Que coisa boa. Mas eu vou lhes dizer, amado, que esta alegria é ilusória. Esta vida é vazia. E coisa mais terrível, eu vou lhes dizer, a sua condenação no juízo é certa. Se morre sem Cristo, amado, não adianta fazer extrema unção, missa do 7º dia, o padre benzer, não adianta, amado. Porque depois que morre, todo mundo vira santo. Já viu isso? Depois que morre, nossa, fulano de tal. Ninguém deve. Fulano de tal era tão maravilhoso. Xingava todo mundo, batia, espancava. Mas nossa, que pessoa linda, maravilhosa. Sabe? Aí vem aquele caminhão de flores. Você sabe, a única coisa que me mostra aquele caminhão de flores no enterro é que o sentimento de remorso é mais forte do que o sentimento de gratidão. Por quê? Depois que morre tem remorso, dá lá um caminhão de flores. Por que não deu flores em vida? Por que não disse que amava em vida? Às vezes você vê a pessoa desesperada, se jogando no caixão. Eu quero ir junto. Joga a terra em cima para tu ver se a pessoa vai ficar lá. Joga a terra em cima para tu ver. Se a pessoa não dá um pulo do caixão na hora, vaza, né, meu amado? Mas na hora, amado, o sentimento de remorso é grande. Por quê? Porque deixou de dizer amava em vida, deixou de reconhecer o valor, deixou de ser grato. Olha, eu agradeço todos os domingos, a bispa traz 10 limões galegos. Entrar na minha casa tem limão que não acaba mais, amado. Mas graças a Deus, obrigado. Tem bastante limão para comemorar. Não é verdade? Melhor do que Coca-Cola, sabedoria. Não é verdade? Então, amado, seja grato. A Bíblia mostra um caminho de felicidade, amado. Eu preciso chegar aos minutos finais e dizendo: é preciso, igreja, santos, amados, família espiritual, é preciso abrir os ouvidos da alma para escutar a voz do salmista
quando ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com Deus não se brinca. Muita gente está brincando na obra de Deus. Eu chamo isso de crente Nutella. Imagina se os crentes Nutellas de hoje ouvissem João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Imagina, mano. Imagina um João Batista hoje apontando para o rei, que alguns pastores dizem assim: não, esse não é meu chamado, e fica se escondendo com medo de tudo. Eu gosto quando o cara tem coragem de falar a verdade. Verdade. Você imagina um João Batista que bota o dedo na cara do rei e fala: raça de víboras, quem foi que te induziu a fugir da ira vindoura? Ora, bicho, mas se eu falo isso, eu não estou pregando alguma coisa errada, eu não deveria estar pregando que Deus é amor, eu não deveria estar pregando que Deus é perdão. Só que tanto de pregar que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e você não explica o que é o amor de Deus, muita gente está indo para o inferno, porque o mesmo Deus que é o Deus de amor, também fala do inferno. Ou será que o inferno não existe? O inferno existe ou não existe? Tem um monte de gente que vai para o inferno ou não vai? E onde é que ficou o amor de Deus nisso? Ficou no mesmo lugar que tinha que ficar. O amor de Deus é santo. O amor de Deus é verdadeiro. Aí se vem lá e eu prego: olha, raça de víboras, assim, assim, assim. Aí os crentes Nutella: não, isso daí é lei. Não, isso não é lei. Isso é a graça verdadeira de Deus, que tem que ser pregada. Porque o caminho de felicidade verdadeiro é este, amada igreja. Então eu preciso terminar. Salmo 78, versículo 5. Diz assim, Salmo 78, 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos seus feitos, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-nos de dia como a nuvem, e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes e fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Olha lá, tentaram a Deus no coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Meu amado, eu quero chegar ao final desta homilia, lembrando que aos Hebreus capítulo 4 diz que o povo no deserto prevaricou, o povo no deserto andou em círculos, o povo no deserto não floresceu, que é o tema da mensagem de hoje, porque não misturou a fé com a palavra. Eles puseram em xeque o Altíssimo, puseram em xeque as obras do Altíssimo. Ele acabou de abrir o mar vermelho, tirou a água da rocha, transformou as águas de Mara em águas doces, e mesmo assim o povo dizia: eu prefiro a cebola do Egito, lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos pepinos e melões, e aqui no deserto a gente só tem esse maná. Puseram a Deus à prova, amados, esquecendo-se das suas maravilhas, e por isso não herdaram a terra prometida. Mas nesta manhã eu quero dizer, amada igreja de Cristo Jesus, que a palavra de Deus seja a base da tua vida,
Por meio da palavra, nós cremos. Por meio da palavra, usamos a espada para avançar. Por meio da palavra, nós vivemos, porque não só de pão vive o homem. Por meio da palavra, somos sustentados, diz Hebreus capítulo 1, pela palavra criativa, criadora e viva de Deus, que diz, assim seja e assim seja. Portanto, amado, que a palavra de Deus esteja no coração, firme, sólida. Amemos este livro sagrado, amemos as leis de Deus, amemos as verdades bíblicas, voltemos para o evangelho da graça de Deus, e eu lhes declaro profética e biblicamente, a tua vida florescerá. No dia da angústia e no dia da tempestade, tu estarás em perfeito descanso, ordem e paz. Tu vais ouvir da boca da palavra de Deus, não temas, o Senhor é convosco. Esta peleja não tereis que pelejar, tu não vais mais. A carne pode às vezes querer agir, reagir, mas de tanto a palavra de Deus trabalhar, você vai aprender a entregar-se àquele que julga retamente. Eu declaro que a paz de Cristo ganhe espaço no teu coração. Onde havia ansiedades, onde havia medos, onde havia o terror dos inimigos, onde havia a voz da carne, o medo do mundo, o medo do amanhã, que a palavra de Deus ganhe volume no teu coração, que a palavra de Deus ganhe espaço na vida, e nós possamos dizer, eu descanso no Senhor. Eu recebo a paz de Cristo que excede todo o meu entendimento. Ah, meu Deus, não andaremos ansiosos, não andaremos preocupados, em tudo fazemos ser conhecidas diante de Ti as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E que esta paz, esta manhã, guarde esses corações, Pai. Que cada vida nesta hora amadureça, que cada vida nesta hora se fortaleça, que cada vida nesta hora recobre de novo, Pai, as suas forças, recobre, Pai, a sua autoridade espiritual. Aquele que está ouvindo esta mensagem e poderá estar caído, que seja levantado nesta manhã, meu Deus. O pecado que um dia aprisionou, levou você além do que você queria ir, porque o pecado é enganador, o pecado é mentiroso, e hoje você se sente humilhado, envergonhado, descredibilitado, caído e derrubado. Que esta palavra levante corações, que esta palavra reaviva novamente a fortaleza interna da alma, a mesma fortaleza que foi dada a Ezequias, que no meio da derrocada, no meio da derrota, ele sabia em quem ele estava acreditando. No meio da luta, ele sabia em quem ele acreditava. Que a força desta palavra venha recobrar a esperança do teu coração, a mesma esperança que brotou no coração de Jó, quando ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu gado, perdeu dinheiro, perdeu até a saúde, foi abandonado pela esposa, pelos amigos, foi acusado injustamente, e quando o inferno esperava que aquele homem amaldiçoasse o dia do seu nascimento e a sua vida, ele abriu os lábios para dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus amado, vamos ficar de pé. Obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, pela certeza e pela força e pelo alimento que a Tua palavra nos dá, Senhor. Nós voltamos, Pai, queremos dizer, precisamos voltar para o Evangelho. A igreja brasileira, volte para o Evangelho. Volte para o Evangelho. Vamos fazer, ó Deus, cada um de nós, uma grande reforma no meio da igreja chamada protestante. Uma reforma da Bíblia, uma reforma da palavra, uma reforma que traga aos corações a verdade do Deus que faz todas as coisas.
Tem espírito e verdade, amado? Ministra aí para nós ministrarmos em espírito e verdade. Sim, meu Deus. Então que nesta hora, Pai, cada ovelha que está ouvindo esta mensagem, cada ovelha que está orando, está louvando junto comigo, ó Pai, possa ter no seu coração a palavra viva, a palavra que dá vida, a palavra, meu Deus, que consola, que conforta, para que saibamos, Pai, que jamais estamos sozinhos, jamais estamos sozinhos, jamais. Te adoramos. Sim, meu Deus.